Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Lucas. Capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 18. Quero estar lendo o versículo de número 18. Todos encontraram? Diz o verso 18 assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 19 diz: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não darás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te ainda alguma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é impossível para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Agora, quero estar lendo mais um versículo que se encontra no mesmo capítulo, que o capítulo de número 19, no verso 9, diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Até aqui. Amados, esse texto aqui, eu acho que a maioria dos irmãos conhece, é um texto praticamente decorado pelos irmãos. A história do jovem rico, onde este jovem chega até Jesus Cristo e ele faz uma pergunta para Jesus, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E esta pergunta ocorria com frequência no ministério de Jesus. Vezes após vezes as pessoas perguntavam: o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, sabendo da índole daquele homem, porque aquele homem ele era um príncipe, segundo algumas traduções. É por isso que ele chega até Jesus falando assim: bom mestre. Aí Jesus responde para ele: por que você me chama de bom? Bom só é Deus. A pergunta que fica é: mas Jesus Cristo ele não é Deus? Porque ele falou que bom é Deus. E o jovem chamou ele de bom. E ele falou: por que você está falando isso? É porque geralmente esses homens eram arrogantes e soberbos, entendendo que Jesus era uma grande influência, chegando elogiando Jesus, automaticamente ele achava que Jesus ia falar: ô meu amigo, também você ia devolver o elogio. Só que Jesus já sabia da índole daquele homem e quebra as pernas dele. Falou: por que você me chama de bom? Por que você está me chamando disso? Não sabe que só um que é bom e é Deus? Ou seja, Jesus está falando: se você está na intenção de achar que eu vou te elogiar novamente, já vai quebrar as pernas, né? E ele faz a pergunta para Jesus e Jesus responde: você já sabe os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, e etc. E ele fala assim: Senhor, mas esses mandamentos eu cumpria desde a minha mocidade, desde quando eu era novo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: falta alguma coisinha ainda. Você é rico, pega os seus bens, venda e parta com os pobres. Só que ele era muito rico, diz o texto.
e ele fica triste e ele vai embora. Então, o versículo-chave aí nesse texto, perdão, é que Jesus olha para os discípulos, que o outro evangelho sinótico, se eu não me engano, Mateus, fala que ele fala para os discípulos que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico ser salvo, o que praticamente é impossível. O que Jesus utiliza se chama metáfora, um exagero de linguagem. Ele está falando, é impossível um rico ser salvo, porque é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, ao ouvir isso, eles questionam, eles falam, ué, então nenhuma carne vai se salvar, ninguém vai ser salvo. Quem é que vai ser salvo? Porque se é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, então, quanto de rico a gente temos em Jerusalém? E aí, Jesus olha para aqueles discípulos e ele fala assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Sabemos que no caminho de Emaús, aqueles dois homens, enquanto escutavam o que Jesus falava, eles dizem, enquanto ele falava, aquelas palavras ardiam em meu coração. Então, tudo que Jesus falava ardia no coração dos discípulos. Então, aquilo que Jesus falou estava na mente dos discípulos ardendo em seu coração. Aí o interessante é que depois desta ocasião, que é meio confuso, do nada Jesus ter falado isso, simplesmente por acaso, ele vai para a casa de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele é um homem rico. Parece que Jesus ele falou aquilo de propósito e foi para a casa de Zaqueu de propósito, porque Zaqueu ele é um homem rico e poucos instantes atrás ele estava falando que é praticamente impossível um rico ser salvo. E ao entrar na casa de Zaqueu, os discípulos com aquele pensamento de que seria impossível um rico ser salvo, a probabilidade de Zaqueu ser salvo é zero. E ainda mais ele sendo corrupto. Ou seja, se é rico, é quase impossível ser salvo. Além de rico, é corrupto. Então os discípulos devem ter pensado, o que Jesus está vindo fazer aqui? Só que o texto diz que depois aquele homem, ao ter encontro com Jesus, ele olha para Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, e Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa. Então a gente percebe que Jesus, ele fez esse cenário inteiro, e ele fala que o que é impossível para os homens não é possível para Deus, e foi no contexto imediato para a casa de Zaqueu, para mostrar que ele era Deus, para mostrar que ele pode tudo, e que ele pode pegar um Zaqueu e passar pela ponta da agulha. Irmãos, Deus, ele é poderoso. Deus, ele é onipotente, onipresente. E não há um coração duro, não há um coração de pedra, não há um coração áspero e rígido que suporta o choque da graça, irmãos. Não há nenhum coração, irmãos, que esteja fora do alcance de Deus. Existe uma teoria, uma heresia terrível, chamada quenoticismo, que diz que quando Deus ele vem à Terra, ele deixa de ser Deus e apenas um homem comum, guiado pelo Espírito. Mas essa teoria ela é herética, porque como homem, ele chega no poço de Jacó e diz, estou cansado, mas como Deus, ele responde, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, chega na mulher samaritana e diz, tenho sede, e como Deus, a água que eu te der, tu terá, e herdará esta água eternamente. Como homem, ele diz, eu estou chorando, e como Deus, Lázaro, saia-te para fora. Como homem está dormindo no barco, e como Deus, quem é este, que até o mar lhe obedece? Irmãos, Deus, ele tem todo o poder, não há Zaqueu, não há rico que esteja fora do alcance de Deus, e o que é impossível para os homens, é possível para Deus.